Olá! Neste mês de março estreia na programação do Futura a nova temporada do Entrevista. Desta vez, a filósofa Márcia Tiburi comanda a série que vai abordar temas contemporâneos e como serão os seus desdobramentos no futuro. O Entrevista estreia no dia 5 de março e eu converso com a Márcia Tiburi nesse instante. Seja bem-vindo ao Conexão. Prazer, Eliane. E aí, foi bom fazer essa série do Entrevista? A gente sempre fica empolgada aqui quando tem uma temporada nova. Eu achei ótimo. Achei uma delícia, tanto fazer na coisa mesma lá nos dias que a gente gravou, quanto pensar e ajudar a produzir o programa. Eu achei muito bacana esse esquema conjunto, né? Todo mundo se ajudando e pensando um programa que pudesse, de fato, trazer algo que fizesse diferença, digamos, no cotidiano das pessoas que gostam de televisão e que procuram a televisão também como um meio de conhecimento. E conhecimento, no caso, em quais áreas, né? Quais temas vocês abordaram? Pois é, nós pensamos, em primeiro lugar, um tema que aglutinasse, que reunisse, então, várias pessoas e vários aspectos. E aí, o tema geral foi o contemporâneo. Aí nós pensamos muito ideia do Cristiano, o futuro do contemporâneo. E aí convidamos as pessoas a partir disso. Então, quais eram as grandes questões do nosso tempo que, enfim, combinavam, né, que faziam um diálogo com essa questão do contemporâneo. E tivemos também um programa específico para falar sobre o que é o contemporâneo. E aí falamos do pensamento contemporâneo. Nesse dia, a conversa foi com um professor de filosofia muito bacana que tem aqui no Rio, que é o Charles Feitosa, que dá aula na Unirio, que é um professor que lida com temas, digamos, incomuns, inabituais, muito no campo da estética, muito no campo daquilo que a gente chama de filosofia pop. E aí foi uma conversa bem bacana assim, para elucidar o conceito do contemporâneo e o contemporâneo basicamente é aquilo que a gente está vivendo, mas segundo o nosso sentimento e também segundo a estranheza que a gente tem com o tempo em que a gente está vivendo, né? Então, isso é o contemporâneo. Você falou há pouco do Cristiano Requesigo, nosso colega aqui do canal. Isso, né? Então, foi super bacana trabalhar com ele, com a Maíra Fernandes também, que ajudou pra caramba. Show de bola. É uma gente muito bacaninha e uma gente preocupada, assim, em fazer uma televisão bonita, sincera, aberta, com temas que sejam bem relevantes. Isso foi bacana demais. Tá bom, e ainda teve a Aline Veronese na produção, Aline, também nossa super colega aqui. Aí era muita gente boa. Equipe bacana, com a sua experiência e de quem mais, hein? Como é que foi a escolha dos entrevistados? Então, Você já citou um? Pois é, nós escolhemos as pessoas relacionando-as aos temas. E em um ou outro caso, como por exemplo no caso da Angel Viana, a gente pensava, eu queria muito chamar a Angel Viana para qualquer coisa. O assunto da Angel Viana é corpo e dança, então tinha tudo a ver falar do corpo contemporâneo e da dança contemporânea com ela. Mas de um ponto de vista também muito particular, porque a Angel é uma pessoa muito especial, muito específica, que tem toda uma metodologia, que criou uma história com a dança brasileira muito importante e com a educação. E com uma super experiência de vida já, né? Com experiência de vida, porque ela já tem 90 anos, eu acho, algo assim. E ela tem uma relação com a educação em dança também muito fundamental. Então, ela foi um caso assim super especial. Para mim, que eu acho demais, mas eu acho que ela é uma pessoa dessas adoradas por muita gente. Aí, a gente chamou para falar sobre ciência e o mundo contemporâneo o Rualdo Menegatti, que é um professor, um geólogo, que tem toda uma concepção de geologia e de cidade muito diferente, muito inusitada, um professor do Rio Grande do Sul. A gente chamou também Você falou do Rualdo, a gente separou um trechinho, inclusive, do programa com ele, e a minha equipe pode avisar quando tiver pronto, a gente já põe. Então tá. Pode ser agora, então, vamos ver? A ciência é uma nova forma de indagar sobre o mundo. E de indagar sobre a relação humana com esse mundo. Não estamos falando de outra coisa senão dos humanos, da relação das sociedades com esse mundo e de como nós podemos melhorar a nossa visão do ponto de vista de não eliminarmos, mas termos outra perspectiva em relação aos nossos mitos, aos nossos sonhos dogmáticos. Isto é a ciência. Mas ela se tornou correntemente numa visão muito monolítica, no sentido de que a ciência, né, ela elimina todas as outras formas de pensamento, todas as outras formas de conhecimento. E isso é um problema fundamental que foi colocado pelo Círculo de Viena.
né? O Círculo de Viena pensava que a gente poderia extirpar, né, a filosofia, pensamentos que não se referissem exatamente à realidade. Mas isso hoje nós estamos retomando, né? Precisamos ter uma visão muito mais aberta da ciência no mundo contemporâneo, de tal maneira que sequer devemos falar sobre a ciência, mas mais propriamente as ciências. Precisamos ver o largo mosaico de todas as ciências humanas e as ciências ditas exatas, as ciências da Terra, as ciências da vida. Tá empolgadíssima aqui. Você viu? O Rualdo dá uma aula, né? Então você fica ali concordando e pensando e querendo ver, querendo perguntar, e ele tá dando uma aula. E eu convidei vários professores, porque eu acho que a vida acadêmica, em que pese todas as críticas que as pessoas fazem, o medo dos estudos que muita gente tem, é um lugar muito rico, onde cabeças incríveis muitas vezes ficam apenas dentro da sala de aula, em que pese que o Rualdo seja muito conhecido. Dividir. Então, trazer essas pessoas também para essa cena mais aberta, com uma audiência assim, que pode se interessar. Afinal de contas, muita gente pode não conhecer essas pessoas, né? O Rualdo é uma figura muito conhecida, mas muito, acho, no meio dele. E esse diálogo entre o nosso cotidiano, enfim, as nossas questões gerais e o universo que ele pesquisa, eu acho que é fundamental. A gente chamou também o Christian Dunker, que é um psicanalista, para abordar a subjetividade contemporânea, ou seja, esse espaço da nossa intimidade, da autorreflexão, da autocompreensão e também pensar nos afetos, né? Pensar nos sentimentos, nas emoções que hoje em dia estão, digamos, nos tocando com muita ênfase, com muita tensão, né? Vai falar de espiritualidade também, Márcia? Então, a gente falou de espiritualidade com a Wanda Araújo, que é uma Yalorixá genial, e deu para falar com ela também sobre a questão da intolerância religiosa, que no Brasil tem muito a ver com racismo religioso. E, enfim, discutimos com várias pessoas esses temas gigantescos também. Eu achei interessante a questão do feminismo e da arte. Pois é, com a Roberta Barros, que é uma artista muito bacana, uma artista feminista, que transformou o seu feminismo em obra de arte, que é uma performer e é uma artista visual bem conhecida também aqui no Rio de Janeiro, e com quem a gente conversou sobre a questão das mulheres também na história da arte e do lugar das mulheres, desse lugar sempre apagado para as mulheres. Havia essa preocupação nossa também de trazer isso tudo que não é tão senso comum, né? Que é um pouco mais desconhecido ou muito desconhecido, ainda que o feminismo está na moda, né? Então, sempre. Pois é, agora tá muito. Tá muito. O que é muito bom. O que é muito bom. O que mais que tem que deixar a gente muito atenta também, pra gente não deixar isso virar, assim, digamos, mais um clichê, né? Com certeza, não perder a oportunidade de falar sério do assunto. Vamos dar uma espiadinha na conversa com a Roberta? Então, quando essas mulheres, na década de 70, artistas e críticas de arte, começam a questionar, a bombardear essas fronteiras, era justamente para mostrar que tais delimitações não eram uma questão de intimidade e espaço público, era uma questão de demarcação política, que todo o discurso da crítica de arte é muito ligado à produção norte-americana após a Segunda Guerra Mundial, quando propunham essa separação entre arte e vida, que a arte deveria se preocupar com o que é a sua essência e não se deixar contaminar pela política. Essas artistas começam a denunciar o quanto que essa despolitização da arte era um discurso altamente político. Mensagenzinha final, pois é. Pois é. Então, acho que todos esses programas são pra gente pensar mais. Foi muito esse o objetivo. Fazer Era isso que eu ia te perguntar agora. As pessoas reflitam. reflitam. Por quê? Aproveitar para refletir. O Brasil está muito cheio de julgamento, a gente está precisando produzir discernimento, compreensão. E para isso a gente realmente precisa aprofundar um pouco as questões. Se a televisão for um canal para isso, então maravilhoso. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada, sucesso com a nova temporada do Entrevista. Obrigada. A você de casa, obrigada também. Não esqueça, anote aí, registre essa nova temporada com a Márcia Tiburi. Começa no dia 5 de março e a estreia é às 10h45 da noite. Depois você pode acompanhar sempre que quiser, claro, no futuraplay.org, como as outras temporadas do Entrevista. Um beijo grande, até a próxima.